bem, pessoal? Nós começamos hoje as nossas aulas sobre o Barroco, que correspondem aos módulos 3 e 4 da nossa apostila. Então, nós vamos fazer, no primeiro momento, a caracterização do estilo. Numa segunda aula, vamos estudar o Gregório de Matos. E na terceira aula, vamos para o padre Antônio Vieira. Por ora, vamos dar uma olhadinha no estilo marcado pela tensão, angústia e medo. Tensão, angústia e medo. Esses tempos que estamos vivendo podem até ilustrar um pouco o período barroco. É um período de tensão, de angústia e de medo. Vamos fazer uma comparação entre duas estátuas com o mesmo personagem, o Davi, lá do Antigo Testamento, mas uma estátua sendo do Michelangelo e a outra do Bernini. Uma é clássica, a outra é barroca. Vejam só, nessa imagem, nós temos a estátua do Michelangelo. Isso corresponde ao estilo clássico. A estátua do Michelangelo tem 5 metros e pouco de altura. O Davi está absolutamente tranquilo. Nós percebemos essa influência grega clássica da simetria, da proporção, do equilíbrio. E a outra, o outro Davi, a outra estátua, tem 1,70 m. Essa estátua já mostra um Davi bem diferente. É o Davi ali no momento em que ele vai jogar a funda, vai jogar a pedra na funda para abater o Golias. Aparece lá no livro de Samuel, no Antigo Testamento. Então nós temos dois estilos completamente diferentes. O primeiro, a gente tem um Davi tranquilo, harmonioso, simétrico, proporcional, o que é típico do universo clássico. E, do outro lado, o estilo barroco. A gente percebe até mesmo o Davi do Bernini apertando os lábios, mordendo os lábios, se contorcendo, a ideia de profundidade, uma tensão muito grande no momento de jogar a pedra com a funda. No caso do Michelangelo, do Davi de Michelangelo, a gente percebe que ele está com a pedra na mão direita, mas parece que ele está longe do Golias ainda. Né? Mas por que isso? Qual a razão do mesmo personagem ser retratado de duas maneiras tão diferentes? Porque o contexto histórico mudou. No universo clássico, nós temos um contexto histórico. É o caso das grandes navegações, descoberta do Brasil, Portugal torna-se um grande império, mas já no caso do Barroco a situação muda e muito. É isso que nós vamos ver agora. A história, primeiro, da palavra e a história da origem do estilo. De onde vem a palavra barroco? Barroco, a palavra barroco, é de origem espanhola, barroco. E tem uma lista de significados, mas aquele significado que mais nos interessa significa pedra de forma irregular ou pérola de forma irregular. E evidentemente isso é uma metáfora. É metáfora do homem em conflito, do homem tensionado. A pérola é o homem e a irregularidade corresponde ao conflito vivido pelo homem nesse período. E por quê? Nós passamos de um período de equilíbrio, de harmonia, de tranquilidade, em que o homem era a medida de todas as coisas, para um período de medo, de tensão social, histórica muito grande. Há uma explicação para isso. Vejam aqui na sequência a questão histórica.
A arte, de maneira geral, a literatura, evidentemente, a arte vem a reboque da história, das circunstâncias históricas. A arte é fruto das circunstâncias históricas. E nesse período, nós vamos ter uma dualidade muito forte entre a reforma e a contra-reforma. A reforma do Martinho Lutero e a contra-reforma promovida pela Igreja Católica no Concílio de Trento, a partir de 1545, mais ou menos. Essa dualidade histórica é que vai proporcionar o aparecimento do Barroco. Mas o que foi isso? O Lutero, eu não vou relembrar toda a história, porque vocês já sabem, o Lutero propõe uma reforma nos dogmas da Igreja Católica. O Lutero, por exemplo, não aceitava a virgindade de Maria, não aceitava a infalibilidade do Papa, não aceitava boa parte dos sacramentos, enfim. E ele prega na porta da sua igreja, lá em Wittenberg, onde é a Alemanha hoje. Nós temos aqui essa imagem do Lutero pregando na porta da sua igreja as 95 teses, querendo reformar esses princípios fundamentais do catolicismo. A igreja reage. Reage porque a essa altura a igreja vai perder terras, vai perder poder, vai perder dinheiro, vai perder influência, vai perder os fiéis. Ela reage. E a partir do Concílio de Trento, aqui a gente tem uma imagenzinha do Concílio de Trento, né? A partir do Concílio de Trento, a Igreja Católica não só reafirma os seus princípios fundamentais, como vai trazer de volta uma instituição que já estava caducando, a Inquisição. Essa é a palavra-chave para se entender o Barroco. A Inquisição. De onde vem a palavra Inquisição? É bom a gente ir direto na palavra, porque isso ajuda a entender a lógica da coisa. A palavra Inquisição vem do verbo inquirir. Inquirir significa perguntar. A Igreja Católica fazia parte do sistema de poder da época, de um lado o Estado, do outro lado a Igreja. Igreja e Estado eram duas faces da mesma moeda. E nós vamos ter aí exatamente essa dualidade se projetando no Barroco. O que é Inquisição? Os padres da Igreja tinham o direito de inquirir, inquirir significa questionar, perguntar. Inquirir, nós não temos as comissões parlamentares de inquérito. O delegado abriu um inquérito. Inquirir é perguntar, é questionar, interrogar. A igreja tinha o direito de interrogar as pessoas a respeito da sua fé. E esse interrogatório era feito num tribunal, chamado Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição. Agora, lembremos que esse tribunal não era só religioso, era também do Estado, era também secular. Né? Então, igreja e Estado se unem e a Inquisição começa, por N motivos, a perseguir as pessoas. Ou porque eram judeus, ou acusados de algum tipo de heresia, ou de apostasia, que era a negação da fé, ou de bruxaria, havia bruxas e bruxos e feiticeiros que precisavam ser questionados sobre a sua fé. A igreja, a partir de determinado momento, especialmente nessa segunda fase da Inquisição, a igreja vai promover uma perseguição feroz contra muita gente. A pessoa acusada de heresia ou de bruxaria, por exemplo, ela era levada diante de um tribunal. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagenzinha, né, de um tribunal, a pessoa sendo inquirida e sendo questionada, e dependendo da resposta, se não fosse a resposta que o padre queria ouvir, por falar nisso, pesquisem Padre Torquemada. Torquemada, um dos inquisidores mais ferozes da igreja. No final do filme O Nome da Rosa, quem
já assistiu, tudo bem, mas quem não assistiu, assista. Vale a pena. No finalzinho, nós temos um processo de inquisição, dá para iluminar um pouco o significado dessa palavra. Mas então, a pessoa era inquirida. E dependendo das circunstâncias e da necessidade da igreja e do Estado, a pessoa poderia ser condenada ou não. Depois de passar por vários tipos de tortura, poderia ser levada à praça pública e num auto de fé, como a gente vê aqui nessa segunda imagem, essa pessoa seria, como foram, milhares foram, essa pessoa seria queimada viva em praça pública. Eles cozinhavam lá o sujeito, como a gente está vendo, e sob o aplauso das pessoas. Sob o aplauso das pessoas. É evidente que num clima assim, a tensão social vai se projetar na literatura. A partir daí, pessoal, nós podemos determinar alguns elementos que são fundamentais no estilo barroco. A lista é longa. Nós vamos destacar aqueles que, para efeito de vestibular, são os mais interessantes para a gente. Primeiro, dualismo. Bom, em latim, dois, né? Dualismo, a pessoa dividida. Por isso que a antítese vai ser a figura que mais aparece nos textos do barroco. Nos textos, nas pinturas, enfim. Essa dualidade entre céu e terra, entre certo e errado, claro e escuro, isso vai se projetar nos textos do barroco. Agora, vejam bem, voltando à expressão, para efeito de vestibular, esse dualismo aparece de três maneiras diferentes. Primeiro, através da antítese. O que é uma antítese? São palavras de sentidos opostos. Por exemplo, claro e escuro, palavras de sentidos opostos. Né? Se eu disser assim, ontem eu estava triste, hoje eu estou alegre. Ontem e hoje, antítese. Triste e alegre, antítese. Mas esse dualismo pode aparecer também sob a forma de paradoxo. O que é um paradoxo? É sinônimo de antítese? Sim. Só que nesse caso são ideias de sentidos opostos e não palavras. Vejam esse primeiro verso de Camões, do famoso soneto que todo mundo conhece. Amor é fogo que arde sem se ver. Se fosse fogo e água, seria antítese, mas fogo que arde sem se ver, a vista não é necessariamente um antônimo de fogo. Mas, nesse caso, nós temos um paradoxo, porque não são palavras, são ideias. Vamos acrescentar aqui, pessoal, mais um elemento importante. O oxímoro. Alguns pronunciam das maneiras mais curiosas possíveis, né? Oxímoro, 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 mas o correto seria oxímoro. O que é um oxímoro? É uma antítese que ocorre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, se eu digo assim, neste momento eu estou alegremente triste. Aí nós temos a fusão, o fusionismo, que aliás é outra característica do barroco. Nós temos a fusão entre o alegre e triste no mesmo instante. Então, nós temos aí o dualismo. Outra característica interessante é a fugacidade do tempo. Os autores do barroco vão insistir nesse ponto. É o tempus fugit, latino. Como a nossa vida é breve. A gente está aqui, de repente não está mais. A nossa vida é um sopro. Como diz lá o profeta no Antigo Testamento, é como se fosse o lançar daqueles teares antigos, né? O movimento daqueles teares antigos. A nossa vida vai e volta. Fugacidade do tempo. A inconstância das coisas do mundo. Vamos ver um exemplo? Gregório de Matos, o poeta baiano, diz: nasce o sol e não dura mais que um dia.
Depois da luz se segue a noite escura. Uma coisa se segue a outra e não para. Então, como a nossa vida é breve, a nossa vida é fugaz. Né? Pessimismo. Uma outra característica importante do barroco. O homem barroco é pessimista? É evidente que é. Poderia ser acusado de bruxaria, apontado como um apóstata, aquele que nega a sua própria fé, ou um judeu, e o coitado vai parar nos porões da Inquisição, nas masmorras, vai ser torturado das maneiras mais bárbaras e frequentemente levado à fogueira, em praça pública, num alto de fé. Aliás, alto no sentido mesmo de uma representação teatral, né, do poder de Deus. Pessimismo. É claro que o homem barroco é pessimista. Medo, dúvida. Vejam esse trechinho do Padre Vieira, em que ele diz num dos seus sermões, o da quarta-feira de cinzas: Polvis és, tu in pulverem reverteres. Você veio do pó e vai voltar para o pó. Você não é nada nesse mundo. Nada. Deus é tudo. Você é um apêndice de Deus, uma sombra de Deus. Ou seja, o homem tem que ser pessimista. Né? Vamos adiante. Uma outra característica muito interessante é o feísmo. Feísmo é dividir uma realidade em partes, dando uma característica horrorosa a cada parte para aumentar a figura do quadro. Por exemplo, Cristo pregado na cruz. Evidentemente é uma imagem horrorosa. Agora, o Padre Vieira, ele não se contenta com isso. Ele divide o Cristo em partes, eu coloquei aqui apenas um trechinho. Ele divide o Cristo em partes e dá a cada parte uma característica pesada, horrorosa, para aumentar a feiura da imagem. Vejam só. A cabeça estava atormentada com a coroa, as mãos e os pés com os cravos, os ombros com a cruz, as costas com os açoites, os cabelos arrancados, a pele estava esfolada, as veias rasgadas, os nervos estirados, os ossos desconjuntados, o sangue derramado e por aí vai. O texto é longo, mas quando a gente acaba de ler aquele parágrafo, dá até um arrepio, porque a imagem é de fato muito feia, horrorosa, é o feísmo. Né? Número 5. Religiosidade. Esse é um aspecto, uma característica muito importante. O homem barroco era religioso? Sim. Mas infelizmente uma religiosidade, digamos, inadequada, quase infantil. Não sei se é da época de vocês, mas a minha mãe, quando eu aprontava alguma, dizia: olha, não faz isso que Deus castiga. É aquela imagem de um Deus que persegue, de um Deus maldoso. Não sei se alguém já foi a Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Se não foi, vá. Quando você olha para as estátuas do Aleijadinho, para a pintura do Mestre Ataíde, dê uma olhadinha nos olhos dos personagens, dos santos. São todos olhos enormes, esbugalhados. É o olho da Inquisição. É o olho do Deus que persegue, quase sádico. Um certo prazer de enviar o seu próprio filho para o inferno. Então, religiosidade. O homem é um pecador imundo, que só se redime, que só se salva pela renúncia aos prazeres mundanos. Vejam esse trechinho do Padre Vieira. Que coisa é a conversão de uma alma, senão entrar um homem dentro em si e ver a si mesmo? Nós gostamos muito de ver o outro, né? De observar o outro, é um Big Brother da vida. Mas quando é para a gente olhar para dentro da gente mesmo, a coisa complica. Vocês já notaram as estátuas gregas? Elas não têm essa bolinha do olho aqui. Porque os gregos diziam que o mais importante não é olhar para fora, é olhar para dentro. Olhar para o outro é fácil, olhar para dentro é mais complicado. Mas então, a ideia da conversão.
da conversão. Fusionismo. Fusionismo. Nós já citamos lá em cima, mas vamos relembrar. É o desejo de conciliação dos contrários. Aqui nós temos um exemplo de Manuel Botelho de Oliveira, falando sobre a sua amada, a Narda. Então ele diz: a Narda enferma flutua. E quando flutua enferma, jaz doente a formosura, está formosa a doença. Vocês notaram que ele funde esses dois elementos? A doença e a formosura ao mesmo tempo numa mesma realidade. Ou seja, a positividade da beleza e a negatividade da doença. Número 7. Atitude lúdica. Atitude lúdica. Pessoal, ludos em latim é brincadeira. Brincadeira? Como um escritor poderia produzir algo lúdico, brincando numa situação histórica, social, como essa, de tensão muito grande? Mas é por isso mesmo. Em momentos de grande tensão, uma das grandes saídas para o ser humano é o riso. Vocês já notaram que certas pessoas, quando recebem uma notícia muito ruim, às vezes cai na gargalhada. É como se ela dissesse: não, isso não é verdade. É uma forma de negação da realidade. Então, o riso é uma forma de negar a realidade. Então, muitos autores barrocos vão produzir poesia satírica, como Gregório de Matos. E pesadas, inclusive, com palavrões até. Nesse caso aqui, o Gregório de Matos diz, nesse trechinho: neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem dinheiro tiver pode ser papa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. A tropa do trapo são os burgueses, endinheirados. E mais não digo porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Notaram a brincadeira com as palavras? O lúdico. Inclusive aqui nós vamos ver mais adiante o uso de aliterações e assonâncias, né? Rico, rapa, tropa do trapo, tripa, isso é tudo aliteração, né? Agora, pessoal, nós vamos ver as duas características mais importantes para efeito de vestibular que caem no barroco: cultismo e conceptismo. O que é cultismo? O próprio nome diz: cultuar a palavra, exagerar no trabalho com a palavra. Cultismo, então, pode ser definido como jogo de palavras, preciosismo linguístico, trabalho exagerado com as palavras. Também é chamado de gongorismo pelo Luís de Góngora, que é um autor espanhol. Pode ser também um jogo de cores, jogo de imagens e principalmente exagero de figuras de linguagem. Há sonetos do Gregório de Matos em que os 14 versos do soneto são antitéticos. Exagero de figuras de linguagem. E eu já vou adiantando para vocês que o cultismo e o conceptismo são dois aspectos que aparecem em todos os textos do barroco. Mas ora predomina um, ora predomina o outro. Normalmente, há exceções, mas normalmente, Gregório de Matos é mais cultista. Padre Antônio Vieira é mais conceptista. Vamos ver um exemplo de cultismo? Primeiro do Gregório de Matos. Se choras por ser duro, isso é ser brando. Se choras por ser brando, isso é ser duro. Olha o jogo de palavras. Ou, num outro soneto belíssimo, esse trechinho aqui, que é o início do soneto, esse primeiro quarteto, ele é predominantemente cultista. Se a gente olhar o soneto como um todo, predomina outra coisa. Mas nesse caso aqui, é o cultismo evidente. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Brincando com as palavras.
está brincando com as palavras. Isso é cultismo. Né? E o conceptismo? Bom, conceptismo, concepto em latim, é conceito, evidentemente. Também chamado de quevedismo, por causa do autor espanhol, o Francisco Quevedo. Conceptismo é jogo de ideias. Então, naquele texto predominam ideias opostas. Né? E esse jogo de ideias, pessoal, frequentemente é trabalhado através de dois conceitos próprios da filosofia aristotélica, a da lógica aristotélica, que são o silogismo e o sofismo. Para quem não se lembra disso, vamos lembrar rapidamente. O que é o silogismo? É um raciocínio dividido em três partes: premissa maior, premissa menor, conclusão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês certamente já estudaram isso. Como nós temos aqui: todo homem é mortal. Antônio é um homem, logo Antônio é mortal. Então é um raciocínio correto. Nós temos os termos, né? Homem é termo A, mortal é B, Antônio é C e por aí adiante. Mas nós também temos o sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um raciocínio que aparentemente é verdadeiro, mas tem alguma coisa de malandragem nesse raciocínio. Ou a premissa maior está equivocada, ou os termos estão trocados, mas quem ouve parece que está certo. Por exemplo, todo animal é mortal. Antônio é mortal, logo Antônio é um animal. Aí houve a troca dos termos e a pessoa pode não perceber. Vamos dar uma olhadinha no finalzinho deste soneto do Gregório de Matos, que é um soneto da sua obra sagrada, soneto sacro, religioso, em que ele diz, vou explicar primeiro, fica mais fácil. Ele se pergunta: o que é maior? O amor de Deus ou o meu pecado? Ou os meus pecados? Ele chega à conclusão de que o amor de Deus, a misericórdia divina, é muito maior. Então, naturalmente, ele já está perdoado. O texto diz: muito grande é o vosso amor e o meu delito, meu pecado. Porém, pode ter fim todo pecar e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então, o raciocínio, o silogismo que nós temos aí, formalmente é um silogismo, é o seguinte: o amor infinito de Cristo salva o pecador. Eu sou um grande pecador, logo eu espero salvar. Esse é um exemplo de silogismo formal do Gregório de Matos. Pessoal, essa primeira aula foi então para apresentar esses elementos centrais do estilo barroco e logo na sequência nós vamos dar uma olhadinha no Gregório de Matos, no poeta baiano, mas isso fica para a próxima aula.